A cada 2 dias, uma mulher denunciou abuso sexual dentro do estabelecimento de saúde. Abusos, infelizmente, acontecem tanto com homens como com mulheres. Essas ações estão sendo previstas especialmente para casos de parto, pós-parto. A cada 2 minutos, uma de nós foi estuprada. 2 minutos. Nós retiramos a educação fundamental. 70% é de menores de 17 anos. Não se aproveitem para muitas vezes fazer de vítimas. Estaremos combatendo aí a cultura do machismo exatamente na escola. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Câmara aprovou diversas propostas relacionadas ao tema, começando pelo projeto de lei que garante às mulheres o direito de indicar acompanhante durante consultas e exames em que houver necessidade de sedação. Atualmente, esse direito já é garantido em trabalhos de parto e pós-parto. A exceção, pelo texto do projeto, será nos atendimentos realizados em centros cirúrgicos ou UTIs com restrições de segurança. Nesses casos, só será admitido acompanhante que seja profissional de saúde. A matéria segue para o Senado. A outra demanda, que é colocada no texto também, é que em casos de consultas e de exames, seja incluída a possibilidade também do homem pedir um acompanhante caso ele fique sedado sozinho com o médico, porque nos foi relatado dentro da bancada casos de abusos, infelizmente, acontecem tanto com homens como com mulheres. Nós temos que lembrar, deputado Kim, que essas ações estão sendo previstas especialmente para casos de parto, pós-parto, tratamentos em que a mulher fica mais vulnerável, sedada. E nós tivemos situações que geraram um clamor público, tendo em vista casos de mulheres que foram abusadas em momento de parto. E como nós estamos tratando de projetos voltados para a mulher, na Semana da Mulher, realmente nós entendemos que não seja cabível, nesse caso, incluir a segunda pretensão de incluir para todos os homens. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a benevolência de retirar, se for o caso, a compreensão, o pedido de retirada, para que a gente possa prosseguir nessa votação tão importante para as mulheres. Pela sensibilidade da relatora em acatar a maior parte dos pedidos da bancada, eu retiro o requerimento de retirada de pauta. Somente será admitido acompanhante que seja profissional de saúde. Muito bem. Nem todos têm um acompanhante que é um profissional de saúde. Não havendo um profissional, entendo que o hospital, a unidade, terá que disponibilizar uma pessoa ou não terá que disponibilizar? Não. Ficou decidido que o acompanhante é de escolha do paciente, mas no centro cirúrgico, se houver algum impedimento para que uma pessoa que não seja profissional de saúde entre, ainda assim o paciente poderá escolher alguém que seja profissional de saúde e ele terá a entrada franqueada. Mas se não for profissional de saúde, por motivo justificado, não terá acesso. Agora, não há nenhuma obrigatoriedade que o hospital ou o município ou o Estado forneça um acompanhante. A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do Governo Federal mostra que desde 2020, a cada 2 dias, uma mulher denunciou abuso sexual dentro do estabelecimento de saúde. A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou um aumento de 48% nas denúncias de importunação sexual praticadas por médicos entre 2021 e 2022. Nós observamos casos recentes e antigos nesse Brasil de homens covardes, criminosos, que se aproveitam desse momento de vulnerabilidade das mulheres e que estupram essas mulheres. Andrés Eduardo Carrillo, criminoso, bandido, diz a vítima, não é médico, é um monstro. A mulher foi abusada por um anestesista dentro de um hospital no Brasil. Outro bandido, outro criminoso, Giovanni Quintela Bezerra, ele estuprou a mulher
também durante o parto desta mulher. E ela falou sobre a dose excessiva de anestesia que esse bandido criminoso, que não é médico, criminoso, cometeu. Aumentou de maneira significativa as denúncias desses casos de abusos que ocorreram no nosso país, e a Câmara dos Deputados tomou uma medida extremamente importante ao proteger as mulheres e dar condições das pessoas terem seu procedimento médico de maneira adequada. Por isso eu quero agradecer, parabenizar e que nós combatamos, de fato, esses criminosos que merecem estar atrás das grades. Eu apresentei o projeto de lei 737 de 2023, que foi apensado ao PL 81, com o objetivo de esclarecer a legislação vigente sobre o direito das mulheres terem uma pessoa de sua confiança como acompanhante. Essa é uma questão muito séria e a ausência de orientações claras na legislação tem criado brechas para que mulheres fiquem vulneráveis em consultórios e salas de exame. Infelizmente, a mulher acaba sendo vítima de abusos, muitas vezes, nesses locais. Esse projeto que hoje é colocado aqui, ele também enxerga, por exemplo, que são, na média, 373 abusos sexuais que foram denunciados dentro das unidades de saúde no período de 2020 a maio de 2022. Nós nem estamos colocando aqui aquelas que não tiveram coragem de denunciar. A gente nem está falando aquelas que nem conseguiram identificar que sofreram uma violência obstétrica ou outro tipo de violência de discriminação, né, pela sua cor da pele ou pela sua cultura. O que se busca aqui é uma proteção. Nós não podemos, neste país, estarmos reafirmando ou ignorando todas as violências que as mulheres sofrem. E nós temos um país que tem um pacto, que é um pacto entre o patrimonialismo, o patriarcalismo, o sexismo e também o racismo, que é um pacto extremamente letal. É óbvio que esse projeto é um avanço, porque nós precisamos garantir esse direito às mulheres. Mas é muito insuficiente perto das necessidades de um Brasil que teve, em 2022, 822 mil casos de estupro. A cada 2 minutos, uma de nós foi estuprada. 2 minutos. 2 minutos. Uma de nós foi estuprada. A maioria meninas. Ainda na terça-feira, foi aprovada a medida provisória editada no governo passado que institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio, Violência e demais crimes contra a dignidade sexual. O texto da relatora, deputada Alice Portugal, ampliou o programa, antes restrito ao ambiente escolar, mas que agora vai abranger toda a administração pública direta e indireta em todas as esferas de governo. No entanto, para costurar o acordo com o setor mais conservador do plenário que permitiu a aprovação da matéria, foi preciso, nos ensinos básico e fundamental, limitar a participação no programa aos profissionais de educação, sem que os temas sejam abordados com os alunos. A MP vai para a análise dos senadores. Como a Lei Maria da Penha, você tem que fazer um programa para explicar o que é assédio. As pessoas não sabem o que é. E o assédio se dá nas empresas públicas, privadas também, mas está fora do acordo. Então, a empresa pública é nas escolas a partir do 2º grau. É uma pena, quero lamentar que foi necessário retirar do relatório que esse programa também trata sobre crianças. Porque, infelizmente, é a maior parte das vítimas de violência sexual no nosso país. Os índices mostram 70% é de menores de 17 anos. Levar informação para essas crianças é salvar a vida, é lhes poupar de violências e de traumas. E essas meninas só vão se dar conta do que passaram muitos anos depois, porque criança não tem nem condição de identificar. E era esse o objetivo inicial, quando se tratava também de criança. Como era um ponto delicado, nós retiramos a educação fundamental e deixamos a educação básica, que é a antiga média, o ensino universitário, e no fundamental deixamos a formação continuada para professores e funcionários. Por que funcionários?
Porque uma merendeira de uma escola, deputado Isidório, que também cuida de crianças na sua instituição, né, que poderá também receber este benefício desse curso, né? A criança, a menina, o menino que é abusado, ele se retrai, ele não quer o toque físico, ele não quer comer. Uma merendeira treinada, ela verá isso. Então, retiramos as crianças, a pedido da bancada evangélica que tinha dúvidas, e mantivemos o professorado e os servidores, para que eles aprendam a ler esses sinais. Eu, como gaúcho bagual, sempre respeitei, sempre respeitarei as mulheres. E peço também que mulheres não tirem oportunidade, não se aproveitem para muitas vezes fazer de vítimas. Porque quando tiver um Bibo Nunes no recinto, jamais alguém praticará assédio contra qualquer mulher possível. Porque todo homem que se preza tem que defender as mulheres acima de tudo. Esse programa de prevenção de combate ao assédio sexual no âmbito do sistema ensino federal, estadual, municipal e distrital é muito importante, porque estaremos combatendo aí a cultura do machismo exatamente na escola, na educação. E só se muda uma cultura machista como a nossa e como o Brasil realmente no âmbito escolar. Só se muda a cultura com a educação. E esse programa aqui é exatamente no ensino público. O lugar de mulher é onde ela quiser. E é por isso que no projeto de hoje, ao unir esse plenário mais uma vez e unir a todas as mulheres, eu saúdo a todas as parlamentares aqui eleitas, porque juntas nós temos uma democracia fortalecida e nós precisamos refletir sobre os rumos futuros dessa casa, com paridade, com reserva de cadeira para as mulheres, porque a gente sabe o quão é importante o fortalecimento das mulheres no legislativo, no executivo, juntos em todas as partes dos movimentos sociais e democráticos. Já na quarta-feira, o plenário abriu os trabalhos com a aprovação de um projeto de lei de 2004, de autoria da deputada Laura Carneiro, que institui campanha nacional para conscientizar sobre riscos e prevenir a exposição indevida ao sol. A campanha será veiculada pelo poder público nos meios de comunicação durante as férias escolares. O texto original tinha como público-alvo portadores de doenças como lúpus e varicela, mas esse trecho foi excluído e a matéria agora vai à sanção. Algumas modificações foram necessárias para que esse projeto pudesse ser aprovado. Inicialmente, eu gostaria que os bloqueadores fossem entregues gratuitamente à população, mas isso não foi possível. E talvez por isso a matéria não tenha sido votada até hoje. Mas nós conseguimos avançar com a possibilidade de uma lei específica que trate das alíquotas dos bloqueadores. E, ao mesmo tempo, nós estaremos contribuindo com a saúde, principalmente daquelas milhares de pessoas que sofrem de lúpus no nosso país. E é por isso que eu tenho certeza que todos os líderes aqueceram essa matéria, todas as mulheres líderes que participaram dessas reuniões, e só assim eu vou conseguir aprovar um projeto depois de 19 anos para que ele vire, enfim, lei. A aprovação do projeto da deputada Laura pela saúde da população é tão necessária que o PSOL, imagine, aceitou fazer esse destaque a pedido do Novo, mas que não altera substancialmente o projeto. Ou seja, os contrários unidos em torno de uma boa causa. Às vezes isso acontece. Eu queria agradecer à deputada Laura Carneiro e aos deputados do PSOL pela gentileza, pelo acordo que realmente para tornar possível essa votação. Então é só um agradecimento à bancada do PSOL e à deputada Laura. Um projeto cuja aprovação em plenário foi muito comemorada é o que tipifica o crime de abuso de poder em troca de benefício sexual, de autoria da deputada Tabata Amaral. Pelo texto, condicionar a prática de dever de ofício à prestação de atividade sexual passa a ser crime, punível com pena de 6 a 10 anos de reclusão se o ato sexual for consumado e de 2 a 6 anos de reclusão se ele for apenas sugerido. A matéria segue para o Senado. Agora há pouco estava conversando com o deputado Jordi e ele estava justamente chamando a atenção. Este projeto não trata só do serviço público. Esse projeto podia ganhar até o apelido de corrupção sexual. Porque se um guarda de trânsito, ele exigir relação sexual de uma pessoa para não multar, ele está cometendo esse crime. Eu fiz uma emenda ao projeto
a deputada Tabata Amaral, autora do projeto, havia acolhido essa emenda, outros deputados, a relatora também havia sinalizado positivamente, contudo, pela fase do projeto, ela não poderia, nesse momento, acolhê-la. E tive aí o compromisso da deputada Tabata, da deputada Jandira Alice Portugal, de que levemos esse texto ao Senado Federal para aperfeiçoá-lo, porque se trata de um projeto bom. Esse projeto, ele tem bastante mérito e cria um tipo penal. Eu fico feliz quando a gente aqui nesta casa debate, se reúne, o deputado Gilson Marques, e a gente vota um tipo penal na casa, o Congresso Nacional, criando tipos penais, e não o judiciário, numa canetada, inventando tipos penais. Esse é o processo legislativo. Imagino que todos já tenham se deparado com denúncias de mulheres em situação de extrema vulnerabilidade que, ao entrar num presídio para visitar um filho, visitar um parente, são submetidas a situações como essa, em que o guarda diz que ela não vai entrar se ela não prestar um serviço sexual. É muito importante que esse crime seja tipificado, como já acontece em outros países, e que as pessoas que condicionem a prestação de um serviço público a tamanha atrocidade sejam punidas. Parabenizar a deputada Tabata, que, como legisladora, deu um show aí em proteção e garantia de direitos de mulheres, inclusive mulheres que estavam na invisibilidade, porque nós tínhamos a figura do assédio e da importunação sexual na legislação brasileira e não tínhamos esse tipo penal. A Câmara aprovou também a criação do selo Empresa Amiga da Mulher, para empresas que contratarem mulheres vítimas de violência doméstica. De autoria da deputada Rosa Neide, a proposta segue para o Senado. Ao receber o selo, a empresa criou, através desse projeto, vários parâmetros, dos quais, eu quero deixar bem claro aqui para o plenário, dos quais, no texto, só tem a obrigatoriedade de 2 itens sendo cumpridos. Então, são vários itens. Tem item de empresa que coloca mulheres em espaço de decisão, tem item que trata de empresa que prima pela igualdade salarial quando a função é igual, tem empresas que têm programas e estímulos para educar na relação do respeito à violência contra a mulher. Ter esse selo vai estimular as empresas a terem políticas de boas práticas, a terem políticas de conscientização, a promoverem debates, formação, vai estimular a equiparação salarial, vai estimular uma outra gestão empresarial. Imagina só, a mulher coloca no currículo que ela é vítima de violência para que aquela empresa possa contratar dentro dos 2%. Se o cara do RH pergunta à mulher, você é vítima de violência? Ela responde que sim. Como que vai investigar se ela é ou não é vítima de violência? Se ela responde não, ela pode perder a vaga de emprego. O cara fala, não, nós já lotamos a vaga de emprego das mulheres que não foram vítimas, aqui só tem vaga agora disponível para as mulheres que foram vítimas. E aí ela diz o quê? Ela diz que agora eu sou vítima, não é? O aspecto é que, sim, o Senado já tem a contratação de mulheres vítimas de violência, a Câmara já tem, e hoje o governo federal estabeleceu um critério de contratação de 8%, ou seja, de todas as licitações que serão feitas para prestação de serviço, 8% devem ser preenchidas por mulheres vítimas de violência. Como é que é isso? Não é a autodefinição da mulher como vítima de violência. Isso está a mulher que é atendida pelo Estado e o Estado a encaminha e a constata a situação de violência. A gente sabe quanto é difícil uma mulher vítima de violência acessar o mercado de trabalho. E muitas retornam ao agressor porque não conseguem nem autonomia, não conseguem sustentar os seus filhos, incentivando as empresas a admitirem mulheres vítimas de violência. Nós vamos dar mais liberdade, autonomia a essas mulheres. Ainda na quarta, as deputadas encontraram tempo para aprovar o direito à troca de implante mamário em paciente que esteja em tratamento de câncer, sempre que houver complicações ou efeitos adversos.
A proposta de autoria da deputada Laura Carneiro e que vai à sanção presidencial prevê ainda acompanhamento psicológico às mulheres que sofrerem mutilação da mama em razão do tratamento. Nós, mulheres, sabemos a importância que é para uma mulher não só a cirurgia reparadora de mama, mas, eventualmente, a cirurgia da assimetria dessa mama. E que isso ocorra, senhora presidente, e essa importância maior, uma das importâncias do projeto, tem o prazo que é dado ao Sistema Único de Saúde de 30 dias para que essa reparação, para que essa assimetria seja feita na mama da mulher que sofreu, eventualmente, de um câncer. Nós estamos aqui para tratar de assuntos importantes para os brasileiros, em especial esse assunto importante para as mulheres que tanto precisam desse apoio, que tanto necessitam desse olhar especial. A gente sabe que tratar o câncer não é somente tratar o tumor, mas tratar o paciente psicologicamente e fisicamente. E na quinta-feira, teve mais pauta feminina aprovada em plenário. O projeto que institui a pensão especial no valor de um salário mínimo a filhos e outros dependentes menores de 18 anos de mulheres vítimas de feminicídio. O impacto orçamentário da proposta até 2025 deve ficar na média de 11 milhões de reais por ano. A matéria vai para análise dos senadores. O feminicídio destrói, além do assassinato da mulher, pela sua condição de mulher, deixa um filho abandonado. E quando esse filho chega numa casa, ele é acolhido pela família, e essa família está em estado de vulnerabilidade, o Estado vai recorrer com uma pensão de um salário mínimo, com os mesmos critérios, muito parecido com o BPC. Isso faz com que essa criança tenha dignidade para superar a tragédia, dignidade para ter acesso à alimentação, à educação, a ter uma vida mais digna. Eu já tive situações em que crianças ficam vítimas de pai e mãe em decorrência do feminicídio e que essas crianças, muitas vezes, elas têm que ser acolhidas pelos avós que não têm condições de prover essas crianças. Eu tive uma situação agora, esse fim de ano, que passou no Natal, em que crianças vítimas de órfãs, de mães que faleceram em decorrência de feminicídio lá na minha cidade. Nós fomos lá no Natal e chegamos lá, a avó falando, por favor, nos ajude. E nossa associação tivemos que ali acolher com cesta básica para essas crianças. Portanto, essa pensão é necessária, é muito importante. Por quê? Porque o Estado tem responsabilidade, sim. Se essa mulher morreu, se tem tantas mulheres morrendo, se tem tantas crianças, adolescentes, órfãos, o Estado é responsável porque não tem políticas suficientes para que essa mulher não venha a morrer. Apesar da relevância deste projeto, e merece ser saudado aqui, eu acho uma injustiça nós estarmos fazendo diferenciação de menores vítimas dos crimes de morte. Não atenderemos, por esse projeto, as milhares de crianças que ficam sem o devido acolhimento após a morte de seu pai. Não atenderemos mais crianças que também ficam sem a mãe, nos casos em que as mulheres são mortas por outras razões que não sejam pela condição de gênero. Já por estar morando em abrigo, já fica criminalizado. Criminalizado muitas vezes nas escolas, criminalizado muitas vezes quando tem que sair aos seus 18 anos do abrigo e muitas vezes não tem uma base para poder atuar ou organizar. É necessário uma atenção especial, porque além delas presenciarem e vivenciarem o assassinato da sua mãe, feito pelo próprio pai, elas perdem completamente suas condições materiais de sobrevivência. Aí outro familiar precisa cuidar dessas crianças, geralmente a avó, mas também não tem condições econômicas. As duas vítimas. No caso, a mulher foi vítima, perdeu sua vida, e a criança também, que acaba sendo uma vítima. E o Estado brasileiro ali tem que garantir uma renda para que ela possa, o familiar que cuide dela, ter a condição mínima de sobrevivência. E o que a gente viu nos últimos anos e continua acompanhando, o noticiário
os números de casos é assustador que vem aumentando. Toda hora vem um relato na imprensa. Fulano de tal mata sua esposa, fulano de tal mata a companheira na frente do seu filho e da sua filha. Esta casa se debruça sobre uma tragédia que é o feminicídio, que no ano passado assassinou ou provocou a morte de 4 mulheres por dia. Nós estamos falando de 4 mulheres por dia no ano passado. É um projeto, de fato, meritório, é uma questão, inclusive, de justiça. O Estado não pode, em hipótese alguma, nem abandonar, nem desguarnecer crianças que, de fato, podem estar sofrendo justamente porque suas mães foram vítimas de um crime tão bárbaro. Aqui agora, uma ação extremamente importante para garantir um benefício aos órfãos do feminicídio. É claro que a vida não tem preço, mas essa medida ela se torna necessária ao ponto em que essas crianças perderam a sua mãe, perderam aquela que lhe dá amor, carinho, atenção e também lhe provém o necessário à sua sobrevivência. Parabenizando aqui a autora da lei, deputada Maria do Rosário, também o capitão Alberto, que foi o relator, e parabenizar essa união em prol desses órfãos, em prol dessas crianças e adolescentes que ficaram sem a mãe, sem aquela que verdadeiramente os colocou no mundo para proteger e para poder cuidar deles. Quero aproveitar a oportunidade para deixar os meus sentimentos ao amigo e deputado federal pelo Ceará, Yuri Paredão, que perdeu sua irmã, vereadora Iane Brena, vítima de feminicídio. É por ela e por todas as mulheres que estamos nessa luta contra a violência. Quero concluir referindo aqui essa matéria com a seguinte indagação, que me moveu a apresentar este projeto. Qual será o último pensamento de uma mãe na hora em que sofre a violência mais profunda e abjeta que leva à sua morte? Se não será este o pensamento sobre seus próprios filhos e filhas, crianças, que talvez uma avó, uma tia, talvez uma irmã, uma outra mulher venha a assumir para o cuidado. Pois nós queremos que essas crianças saibam que nos importamos com elas, que essa mulher saiba que nos importamos com ela, que estamos aqui para salvar vidas. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Nós, mesmo com a Constituinte de 88, que pela primeira vez afirmou a nossa condição de igualdade enquanto sujeito de direitos na Carta Magna, ainda continuamos, como já foi registrado por todas as oradoras que me antecederam, com salários desiguais em relação às mulheres e homens que cumprem as mesmas funções, especialmente a mulher negra. Continuamos sendo a base da miséria deste país. A pobreza no Brasil é feminina e é preta.